Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos concurseiros. Então, estou aqui para dar continuidade ao nosso tema aí na aula anterior. Trabalho análogo à escravidão. Desafios para o combate ao trabalho análogo à escravidão. Então, nós passamos por estrutura da introdução, nós passamos por repertórios, referência a esse eixo temático, e agora nós vamos para um modelo de redação, para que vocês consigam visualizar na prática a concretude deste trabalho. Perfeito? Então, vou projetar a redação aqui e vou marcando em cada ponto para vocês, para que vocês consigam visualizar, ter essa dimensão de como que isso deve ocorrer na prática e, a partir de então, pegar papel, caneta e começar a produzir os seus textos, tá bom? Nós temos aí, na aula anterior, um slide, um material, né, que foi passado na aula, que demonstra para vocês o indício de projeto textual, a sugestão do projeto textual, a sugestão da tese, a sugestão dos argumentos que devem ser utilizados. Ainda passamos por repertórios, por filósofos, sociólogos, artigos constitucionais que tratam do trabalho, do direito ao trabalho. E agora nós iremos passar por uma redação, por um modelo de redação que trata especificamente deste tema. Para que isso tudo, professora? Para que vocês estejam munidos das informações necessárias e tenham segurança ao escrever. Eu preciso que vocês tenham segurança para escrever. Não é para poder ficar com medo, não é para poder ter ansiedade, não saber como começa uma redação. E aí, se tiverem dúvidas de como iniciar essa redação, volta nas aulas anteriores, nas formas de introdução, nas maneiras que eu posso começar o texto aí, eu posso começar a introdução por contextualização, por frase nominal, por afirmação. Então, eu citei aqui para vocês, no decorrer, né, do curso, das aulas passadas, 7 formas de começar o texto. Então, não é para bater em segurança, é para a gente ter segurança de que somos capazes de fazer uma redação que vai nos aprovar e que vai garantir a nossa vaga aí no concurso da Prefeitura de Montes Claros. Perfeito? Então, vou projetar o slide aqui e vou marcando, demonstrando para vocês todos os pontos importantes. Ok? Vamos comigo? Preparados? Papel, caneta na mão? Levantou da cadeira? Isso. Estou vendo. Vamos lá. Veja só, gente. Nós temos aí uma redação. Vamos começar pelo parágrafo introdutório. O que diz o início dessa introdução? O trabalho é essencial à existência humana, pois é por meio dele que as pessoas garantem sua subsistência e contribuem para o desenvolvimento social do país. Até aqui, eu estou contextualizando o tema por meio da afirmação do que é o trabalho na sociedade atual. Essa contextualização, vocês podem ver que ela ainda não trata de nada específico à escravidão, ao trabalho forçado, a semelhança desse trabalho. Ela está falando do trabalho aqui, do que é o trabalho em uma perspectiva positiva. Eu tenho aqui uma introdução por afirmação inicial. Veja que a autora começou afirmando que o trabalho é essencial à existência humana. Perfeito? Continuando. Nessa perspectiva, e aqui eu tenho um conectivo, ou seja, esse conectivo está concordando com o que foi dito anteriormente. Aí temos aí uma relação de concordância, de conformidade, ok? Nessa perspectiva, é importante analisar a relevância do trabalho para a construção da cidadania, bem como os obstáculos que impedem que esse direito seja cumprido para o exercício de direitos. E aí, meus queridos, olha só, eu tenho aqui um problema, eu tenho uma palavra direito e ao final da linha eu tenho o direito novamente. Vocês estão vendo, eu deixei esse
essa repetição vocabular aqui propositalmente para que vocês percebam e se tranquilizem no sentido de que nem aquela redação que está ali com uma nota muito alta avaliada pela banca, ela é perfeita. Com certeza, essa redação teve um desvio de formalidade aqui descontado, mas somente esse. Ou foi um desvio pontual, foi um desvio que ainda não prejudicou a argumentação e foi capaz de deixar esse texto avaliado aí, ainda com uma média alta para aprovação. Como que nós poderíamos evitar este problema? Substituindo isso aqui por um sinônimo. Ou seja, nós não correríamos o risco de, tá? Coloquei ali, ó, sinônimo, dessa repetição vocabular na mesma linha, de ter essa nota descontada por esse motivo. Perfeito? Então, neste parágrafo aqui da introdução, o que é que eu tenho? Inicialmente, uma contextualização por afirmação inicial. Eu tenho aqui, olha, uma contextualização positiva. Ou seja, a autora afirma o ponto positivo que o trabalho é, a importância do trabalho na sociedade atual. Logo após isso, ela faz uso de um conectivo de conformidade, de concordância. E aí ela diz, nessa perspectiva, é importante. Cadê a tese, gente? Alguém é capaz de localizar essa tese? Olha aqui a tese, ó. É importante. Aqui eu tenho a minha tese. Por que aqui eu tenho tese? Quando eu digo que algo é importante, isso já traz o meu posicionamento. Perfeito? É importante o quê? Analisar a relevância, ou seja, o ponto positivo do trabalho para a construção da cidadania, bem como os obstáculos, ou seja, os problemas que impedem que esse direito seja cumprido, ok? Se terminasse aqui, já estava de bom tamanho e teria evitado a repetição vocabular. Qual que é, em síntese, o que eu tenho? Tem uma contextualização positiva, tem um conectivo que vai fazer essa transição e afirmar o sentido positivo disso, reafirmar, e tenho a tese. Logo após a tese, eu tenho o meu projeto de texto. Quem é capaz de identificar o projeto de texto aqui? Aqui, o meu projeto de texto é relevância. Eu vou falar no desenvolvimento 1 e obstáculos, eu vou falar no desenvolvimento 2. Então, eu já tenho aqui um spoiler do que o corretor vai encontrar no meu texto. Desenvolvimento 1, eu vou falar dos pontos positivos, da importância do trabalho. Desenvolvimento 2, eu preciso falar dos pontos negativos, aqueles pontos que impedem que este trabalho seja exercido de forma a contribuir com a dignidade humana. Perfeito? Então, vamos dar continuidade. Desenvolvimento 1. Bora lá? Em primeira análise, cabe reforçar que o trabalho promove a cidadania, uma vez que é um dos direitos sociais previstos na Constituição de 1988. Já tenho algo aqui que traz uma consistência argumentativa para esse meu ponto de vista. Segundo o filósofo Egeu, vejam, nós acabamos de ver sobre Egeu, a criatividade e a potencialidade humana se encontram por meio do trabalho. Nesse sentido, outro conectivo aqui, o trabalho análogo à escravidão, vou grifar, depois eu comento, fere o princípio da dignidade humana, impede que o ser humano se desenvolva integralmente na sociedade. Venham aqui comigo. Vejam que esse parágrafo ele traz informações positivas que amparam a importância do trabalho na sociedade, mas aquele trabalho correto, aquele trabalho adequado, exercido a partir de direitos, a partir do cumprimento da lei. Perfeito?
Agora voltem aqui para vocês verem o que eu marquei. Em primeira análise, começamos aqui com um connect, com o operador argumentativo, ó, operador argumentativo, que indica o quê? Início, tá bom? O que eu disse para vocês? Eu falei com vocês que a redação, quando nós começamos o desenvolvimento 1, o que eu tenho ali é o primeiro parágrafo. Eu estou começando a argumentação agora. Então, é claro que esse operador argumentativo que inicia o primeiro parágrafo, ele deve evidenciar uma ideia de início. Foi isso que a autora fez. Colocou aqui um operador argumentativo que indica início. Perfeito? Cabe reforçar que o trabalho promove a cidadania. Uma vez que, esse uma vez aqui, ó, me dá a ideia de explicação. Por que o trabalho promove a cidadania? Olha, ele vai explicar ela, né? Uma vez que é um dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 88. E essa explicação aqui já vem como um repertório. Por quê? Porque é uma área reconhecida, é uma área do conhecimento legitimado, traz uma consistência argumentativa para o texto. Para além disso, eu tenho um amparo aí em outro argumento de autoridade, que é o filósofo Egeu. Segundo o filósofo Egeu, a criatividade e a potencialidade humana se encontram por meio do trabalho. Vejam só que até então eu tenho repertórios que afirmam, que confirmam que o trabalho é importante, ele é relevante. E o que eu tenho aqui no desenvolvimento 1? O que eu prometi aqui que vai ocorrer no desenvolvimento 1? Relevância. Ou seja, eu estou cumprindo com o meu projeto pessoal? Sim. O meu argumento 1, o meu desenvolvimento 1, está abordando sobre a importância do trabalho para a construção da cidadania, para a dignidade e para a sociedade. Perfeito? Então, vamos continuar. Bem como os obstáculos que impedem que esse direito seja cumprido. Ou seja, no desenvolvimento 2, eu preciso encontrar problemas, tá? Fiquem com essa expectativa aí. Finalizando o desenvolvimento 1, eu tenho que outro conectivo, né? Nesse sentido, o trabalho análogo à escravidão. Por que essas palavras, gente? A prof já explicou. Por que essas palavras? Porque aqui eu tenho palavras chaves. O que são palavras chaves? Palavras que demonstram a abordagem completa de quê? Do tema, ok? Então, a autora aqui, ela foi muito perspicaz ao inserir as palavras-chave da frase temática dentro do texto. O que ela quis com isso? O corretor não tem para onde correr e dizer que este tema foi abordado de modo incompleto. Por quê? Porque as palavras-chave da frase temática estão aqui dentro deste parágrafo, em sua literalidade. Perfeito? E aí eu tenho a finalização do parágrafo, né? Que o trabalho análogo à escravidão fere o princípio da dignidade e impede que o ser humano se desenvolva integralmente. Então, ele é positivo, o trabalho é positivo, quando respeitado seus direitos e suas garantias. A partir do momento que este trabalho tem aí como amparo a ausência de cumprimento de leis, ele já não é um trabalho digno, tá? Ele já é um trabalho que vai colaborar aí com o quê? Com a ausência do cumprimento da dignidade humana. Perfeito? Vamos passar. Desenvolvimento 2. Vejam só. Contudo, indica o quê, meus caros? Contudo, indica oposição. E por que essa autora começou o desenvolvimento 2 com oposição? Vamos entender? Ela não disse que o desenvolvimento 1, ela iria falar de relevância? Sim, né?
Relevância é o mesmo que importância, ou seja, é positivo. Ela não prometeu no projeto textual que o desenvolvimento 2 ela iria falar de obstáculos, certo, né? Lembram disso lá da introdução? Obstáculos são pontos negativos. Qual que é a relação de sentido entre esses dois parágrafos? Nada mais, nada menos que oposição. Perfeito? E aí, que maturidade escrita de utilizar e demonstrar essa relação de sentido por meio de um conectivo. Está perfeito. Contudo, as atividades laborais degradantes, vejam só que as palavras aqui já não são positivas, são negativas. Ainda são comuns na sociedade atual, estão associadas às desigualdades sociais. É notório que, em diversas localidades, principalmente nas mais vulneráveis, a exemplo das zonas rurais, eu gosto muito desses exemplos, porque dá a ideia de autoria, de conhecimento de causa, de entender que esse trabalho análogo à escravidão não é algo somente do campo das ideias, que ele existe de fato. E aí a autora do texto sabe provar isso, tanto que ela cita onde isso é comum. Tá bom? Então, pensem sempre em exemplos contextuais para trazer para o texto. A exemplo das zonas rurais, ainda existem pessoas que exercem trabalhos de forma forçada e sem condições dignas. Ok, olha aqui, ó, finalização do parágrafo. Aumenta as exclusões e reduz a sociedade como um todo às características da bárbaro. Ou seja, a ausência de direitos, a ausência de cidadania, a ausência de condições dignas de trabalho. O que esse parágrafo fez, gente? Ele falou apenas de problemas. E ele está correto? Corretíssimo. Uma vez que eu preciso cumprir, olha aqui, ó, o meu projeto de texto. Eu preciso, no desenvolvimento 2, falar dos obstáculos em relação ao trabalho na sociedade humana. Perfeito? Então, vamos continuar. Conclusão. Portanto, e aí nós começamos com um conectivo conclusivo, ok? Aquele que deve ser guardado na caixinha para ser utilizado na conclusão. Lembram disso? Ótimo. Portanto, são necessárias ações para coibir o trabalho análogo à escravidão. O que eu tenho aqui? Primeiro período da conclusão. E aí nós temos o quê? A retomada. Retomada de quê, prof? Da tese. Qual tese? A tese geral, aquela lá da introdução. Tá bom? Para isso, ou seja, para coibir este trabalho análogo à escravidão, o que tem que ser feito? O Estado deve intensificar suas operações em áreas de maior incidência e criar mecanismos de denúncia. Então, ele deve intensificar e criar mecanismos. Quem vai fazer isso? O Estado. Veja que esse segundo período aqui, ó, ele apresenta uma intervenção genérica do que deve ser feito. E aí nós veremos nas aulas posteriores que a nossa conclusão também vai continuar seguindo a regra de conclusão com 3 períodos. Retomada, parte 2, uma intervenção genérica, ou pode ser também uma conscientização ou um alerta social. Isso vai compor a segunda parte do texto, perfeito? E a terceira parte é a nossa frase final, ó. Dessa forma, aquele conectivo que indica finalização, né? Olha aqui. Dessa forma, o que será possível realizar resgates e garantir o princípio constitucional da dignidade humana. O que essa frase final tem que ser, gente? Vamos pensar em positivo, em situações otimistas. A última frase, ela tem que trazer aquele acalento, aquela sensação de que as coisas podem se resolver. Podem se resolver como?
a partir da conscientização anterior, ou a partir do alerta social anterior, ou daquela necessidade de intervenção no problema. Tudo bem? Perfeitinho? Olha, nós temos aqui agora um modelo da redação que tratamos na aula anterior, certo? Nós discutimos o tema na aula anterior. Não é uma redação difícil, é uma redação simples, que vocês viram aí, que tem, inclusive, um erro de repetição vocabular, ó, no parágrafo introdutório. Então, animem-se, escrevam e estejam certos de que vocês irão arrasar no dia da prova. Um beijo, bons estudos e voltem comigo logo, logo.